Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste último dia de março de 2023. Hoje é sexta-feira, 31 de março de 2023, sejam todos bem-vindos. E eu começo logo mandando um abraço para o meu amigo Odirley 1980, porque é assim que o nome dele aparece aqui para mim. Ele não me pediu abraço, mas eu mando por conta própria, tudo porque ele elogiou muito a gravata que eu usei ontem, no vídeo de ontem. Toda vez que eu coloco aquela gravata, eu recebo críticas pesadíssimas aqui em casa. Dona Lucimara considera a gravata mais cafona desse mundo. E o Odirley mandou dizer aqui que a gravata era belíssima. Uma bela gravata a propósito, ele disse. O que me deixa realmente muito mais seguro, muito mais tranquilo. Então tá aí, muito obrigado, Odirley 1980. E quero também aproveitar e mandar um abraço para o Fed C. Gonçalves. Professor Belém, eu quase sempre sou o primeiro a comentar aqui no canal e nunca o senhor me mandou um abraço, pois está aí reparado a minha falha, o meu erro, a minha injustiça, meu caro Fed C. Gonçalves. Um grande abraço. Para terminar, um abraço para a Sinaami, novamente a centésima a comentar aqui no vídeo de ontem. Na próxima já posso pedir um abraço. Então isso aí, você pediu Sinaami e ganhou um enorme abraço. Meus amigos, o dólar parece balança, mas ainda não caiu. Só que, ao que tudo indica, cairá. Porque, além da Arábia Saudita ter anunciado esta semana que só fará negócios daqui para frente com moedas locais, principalmente com a China, hoje o Zero Hedge diz que o Brasil também deixará o dólar americano para fazer negócios com a China nas moedas locais, o real e yuan, vice-versa, ao contrário também, como diria o poeta. A matéria do Zero Hedge diz que, de acordo com o governo brasileiro, a China e o Brasil chegaram a um acordo para negociar em suas próprias moedas, abandonando totalmente o dólar dos Estados Unidos como intermediário. O acordo, a mais recente salva de Pequim contra o todo-poderoso dólar, permitirá que a China, o principal rival da hegemonia econômica dos Estados Unidos, e o Brasil, diz o Zero Hedge, a maior economia da América Latina, conduzam seu comércio massivo que totaliza 150 bilhões de dólares por ano, e transações financeiras diretamente, trocando yuan por reais e vice-versa, ao invés de passar pelo dólar americano. Ao fazer isso, a China estende seus acordos bilaterais isentos de dólares para além dos países como Rússia, Paquistão, Arábia Saudita, para agora incluir uma potência exportadora de grãos e minérios também latino-americana, o Brasil. A expectativa é que isso reduza os custos, promova ainda mais o comércio bilateral e facilite investimentos, disse a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, em nota oficial. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, com um recorde de 150,5 bilhões em comércio bilateral no ano passado. O acordo que segue, um acordo preliminar, assinado em janeiro, foi anunciado após o Fórum de Negócios China-Brasil de alto nível em Pequim. O presidente atual em exercício no Brasil estava originalmente programado para participar do fórum como parte de uma visita de alto nível à China, mas teve que adiar a sua viagem indefinidamente no domingo, depois que pegou uma pneumonia. O Banco Industrial e Comércio Brasil-China e de Comunicações, BBM, executarão as transações, disseram autoridades, e por aí vai. Bem, então,
parece que a situação do dólar realmente começa a ficar bem complicada. Até Elon Musk comentou o fato. Ele disse nesses 2 tweets: problema sério, a política dos Estados Unidos tem sido muito pesada, fazendo com que os países queiram se livrar do dólar. No outro tweet ele diz: combinado com o excesso de gastos do governo, que obriga outros países a absorver parte significativa da nossa inflação. Isso é verdade. Quem está cheio de dólares e títulos do Tesouro norte-americano está pagando a conta também. Daí porque a alternativa de um comércio paralelo afeta diretamente os países que se sentem hoje muito prejudicados com a, digamos, larga impressão de dólares nos Estados Unidos, aumento da inflação, diminuição do valor dos títulos e assim por diante. Países, então, tenderão, deduzindo aqui do tweet de Elon Musk, a migrarem também para o yuan, que poderá eventualmente se tornar a moeda forte no mundo. Bem, isso quer dizer o seguinte, meus amigos, entre outras coisas, quem já foi criança haverá de lembrar. Quem não participou de pegas no final da aula? Eu particularmente participei de muitos, como espectador e como protagonista também. Eu me lembro que naquela época alguém chegava e dizia: olha, vai ter pega no final da aula. O Joãozinho vai pegar o Antônio, o Marcos vai pegar o Mário, o Paulo vai pegar o João e o Pitoco vai pegar o Cadu, tudo junto. É isso aí, é o que está acontecendo agora. Parece que a China vai pegar os Estados Unidos, a Rússia vai pegar a Europa e, ao que tudo indica, o Irã e seus afiliados pegarão Israel. Tá bom assim? Mas pode ser também que a Coreia do Norte pegue o Japão e a Coreia do Sul, não é mesmo? Pois é. Por falar em China pegar os Estados Unidos, hoje Hal Turner trouxe outra confirmação de que o clima pesou para o lado dos Estados Unidos mesmo. Ele disse: o líder Xi Jinping comentou várias vezes durante a semana que está preparando a China para a guerra. Na reunião anual do Parlamento da China e seu principal órgão consultivo político neste mês, Xi teceu o tema da prontidão para a guerra por meio de 4 discursos separados, em um caso dizendo a seus generais para ousarem lutar. Mas ele diz mais. O governo de Xi Jinping também anunciou um aumento de 7,2% no orçamento de defesa da China, que dobrou na última década, bem como planos para tornar o país menos dependente das importações estrangeiras de grãos. Vejam que interessante, né? Num artigo, a China faz acordos com o Brasil para pagar grãos em yuan, e aqui nesse de Hal Turner a China se mostra quase que independente de outros países para grãos. Outros países, nesse caso, é os Estados Unidos, entenderam? A China já tem como se livrar também desta dependência na importação de grãos da terra do tio Sam. Nos últimos meses, Pequim divulgou novas leis de prontidão militar, novos abrigos antiaéreos em cidades do outro lado do Estreito de Taiwan e novos escritórios de mobilização de defesa nacional em todo o país. De fato, então, parece estar se preparando mesmo para uma guerra. É muito cedo para dizer com certeza o que esses desenvolvimentos significam, diz Hal Turner. O conflito não é certo ou iminente. Porém, entretanto, contudo, algo mudou em Pequim e os formuladores de políticas e líderes empresariais em todo o mundo já não podem ignorar este fato. Se Xi Jinping diz que está se preparando para a guerra, será uma grande tolice não acreditar em sua palavra.
Adiante ele completa essa matéria dizendo que, em relação à Rússia, esta planeja fornecer tecnologia de reator nuclear de rápido desenvolvimento para a China, rápido processamento de urânio, neste caso. Um acordo que pode permitir que Pequim aumente significativamente seu arsenal nuclear e derrube o equilíbrio global prevalecente de armas nucleares, diz Turner. O presidente russo Vladimir Putin e o primeiro-ministro chinês Xi Jinping anunciaram um acordo de longo prazo para continuar desenvolvendo reatores nucleares de geração rápida, otimizados para a produção de plutônio para armas nucleares. Em dezembro de 2022, a empresa estatal russa de energia nuclear Rosatom concluiu a transferência de 25 toneladas de urânio altamente enriquecido para o reator nuclear CFR-600, de quem? Da China, que analistas dizem ter capacidade para produzir 50 ogivas nucleares por ano. Já um funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e também planejadores militares americanos avaliaram que o CFR-600 será crítico na construção do arsenal nuclear da China de 400 ogivas hoje para 1.500 até 2035. Já o secretário da Força Aérea dos Estados Unidos, Frank Kendall, disse que nunca viu nada mais perturbador em 50 anos de carreira do que este movimento da China. Ele chegou a dizer que a China hoje representa uma ameaça ainda maior do que a Rússia representava durante os anos da Guerra Fria ou durante o período da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É para colocar mesmo as barbas de molho, não é não? De um lado, a perspectiva do dólar simplesmente virar farelo, e do outro, esta nova economia pujante que chega por aí, com o petróleo da Arábia Saudita, com o comércio pujante também, por que não dizer, de toda a Ásia, mais os grãos de alguns países sul-americanos, entre outras cocitas, sem falar das commodities russas, investindo pesadamente também em armamentos para um domínio, uma hegemonia nesse setor, é possível sim que os Estados Unidos acabem desaparecendo. Eles não farão isso sem espernear, claro que não. E aí, eis que surge a confusão para todo mundo. Mas espera aí, quem é o bonzinho, quem é o malzinho nessa história? Eu cansei de dizer aqui neste canal, hoje não existe mais mocinho e bandido. Podem apostar nisso. Qualquer um dos lados que vencer essa parada nos continuará impondo muitas restrições à liberdade, ao ir e vir, ao livre falar e opinar, entre outras coisas, mas também impondo suas ideologias sexistas, econômicas, ateias e por aí vai. É o que o povo tem falado, é o sistema da besta que vem por aí. E a besta, como todo mundo sabe, é uma besta, claro. Muito bem, por falar em besta, esse senhor que vocês estão vendo, Alvin Bragg, indiciou Donald Trump, ou melhor, a Alta Corte de Nova York indiciou Donald Trump. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele pode ser preso, sim, eventualmente será preso. Bem, o indiciamento ainda não foi lido, ninguém sabe o que ele contém. Ele será oficialmente aberto e lido na próxima terça-feira durante a audiência de custódia. Mas a Fox News parece já levantou o que existe dentro do indiciamento. Segundo a Fox, o indiciamento inclui o pagamento de $130 mil feito por Donald Trump à atriz de filmes adultos Stormy Daniels, mas também um pagamento de 150 mil doletas feitas à ex-modelo da Playboy, Karen McDougal. Isso
segundo a Fox News. Bem, como fica a situação de Donald Trump? Agora que ele está indiciado, ele pode ser pego, recolhido lá em Miami Beach, na Flórida, na sua residência Mar-a-Lago, levado algemado com as mãos para trás ou para frente, tanto faz, e passar por todo o processo normal de quem é indiciado, colocar os dedos lá na impressão digital e depois tirar as famosas fotos na frente da fita métrica, né? A foto de frente e de perfil. E depois, finalmente, ser levado a júri para a leitura do indiciamento. Bem, acontece que para chegar lá em Miami Beach e recolher Donald Trump dentro de Mar-a-Lago, é preciso, claro, que a polícia da Flórida autorize, ou melhor, que o governador da Flórida autorize. Pois o governador da Flórida disse que não fará isso. Segundo a Fox, para Ron DeSantis, disse que o seu estado não ajudará nenhum pedido de extradição do promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, em meio ao que chamou de circunstâncias questionáveis, enquanto classificava as acusações contra o ex-presidente Donald Trump como anti-americanas e armação do sistema jurídico para promover uma agenda política. A armação do sistema jurídico para promover uma agenda política, disse ele, vira o Estado de Direito de cabeça para baixo. Isso ele disse lá no Twitter. É anti-americano, finalizou ele. Mas ele disse mais. O procurador distrital de Manhattan, apoiado por George Soros, tem consistentemente violado a lei para rebaixar os crimes e justificar a má conduta criminal. Agora, no entanto, ele está forçando a lei para atingir um oponente político. E acrescentou, a Flórida não ajudará em um pedido de extradição dadas as circunstâncias questionáveis em questão com este promotor de Manhattan apoiado por Soros e sua agenda política. Então o povo está perguntando, mas e aí como é que fica? Se a polícia for lá buscar o homem e a polícia do governador, a polícia da Flórida disser não, como é que fica? Haverá confronto? A questão voltará para um tribunal, uma instância maior? A Suprema Corte terá que julgar a treta? Ninguém sabe. Evidentemente, ninguém sabe. Sabe-se apenas, então, que Ron DeSantis está, sim, tentando blindar Donald Trump por uma ordem evidente do próprio partido, ou então para não se queimar ainda mais, não queimar ainda mais a sua popularidade política, que caiu um bocadinho nas 2 últimas semanas. E isso preocupa o Ron DeSantis, como preocuparia, evidente, a qualquer outro político que tem aspirações de chegar à Casa Branca um dia. Vamos aguardar, a treta é pesada. Agora, só para terminar, eu lembro que na campanha eleitoral de 2016, Donald Trump chegou a dizer, num confronto direto com Hillary Clinton, num debate em rede nacional, que a colocaria na cadeia. Porque os crimes de Hillary eram muitos e não tinha como tirá-la desta prisão, se ele fosse presidente. Uma de suas promessas, inclusive, era drenar o pântano. E hoje se pergunta o que aconteceu. Por que isso não foi feito, não é mesmo? Ingenuidade da direita, ingenuidade dos republicanos, ingenuidade de Donald Trump, que fez ameaças achando que o povo ia se intimidar. Donald Trump não teve um dia de sossego, ele foi investigado de tudo que é lado, e agora acharam aí algumas coisas. Durante os seus 4 anos, só bronca e briga, principalmente com a grande mídia, mas drenar o pântano propriamente, isso ele não conseguiu.
Não só não conseguiu, como deixou o doutor Antônio Falso no seu governo, que depois viria a comandar o espetáculo Show da Punch, não é mesmo? E todo mundo sabe o que aconteceu. Deixou pontas soltas, claro, não teve como enfrentar o pântano, e agora, os republicanos é que estão pagando a conta, evidentemente. Eu tenho alguma receita para isso? Não, evidente que não. Quem sou eu na fila do pão para dar conselhos a Donald Trump? A única coisa que eu faria nesse caso era não provocar muito abertamente o pântano sem ter, de fato, como, digamos, pegá-lo com o batom na camisa. Mas, como disse, quem sou eu, né? Por enquanto, é isso, meus amigos. Até amanhã, se Deus quiser.